Começa. Estou aqui. Antes de mais, bem-vindo Renato Camargo, peregrino brasileiro que fez o caminho francês em 2019. Obrigado. Antes de começarmos mais a sério, mais uma vez agradecer-lhe ter aceito este convite. Nós conhecemos através do outro peregrino, o Edson Pérez, que também aceitou este desafio. E o meu muito obrigado por aceitar isto, sem nos conhecermos pessoalmente, principalmente por isso, e por ser algo importante e que vai ser muito bom ter no meu projeto, no Passos del Camino. E por isso, o meu muito obrigado por ter Eu aceito este desafio. agradeço. Então, começamos? Então, Renato, lembra-se como conheceu o caminho de Santiago e qual foi a motivação que o levou a fazer o caminho de Santiago? Bom, apesar de ter o Paulo Coelho, que é praticamente um embaixador aqui no Brasil sobre o Caminho de Santiago, eu nunca cheguei a ler esse livro dele aqui no Brasil. Mas tinha um amigo que chegou a fazer o caminho de bicicleta. E ele me despertou esse interesse, começou a falar do caminho, eu achei muito bonito. Eu estava já numa fase dos meus 40 anos, eu entendia que eu estava na metade da vida, e eu queria me compreender melhor e achar algum propósito para continuar os próximos 40 anos. Aí me despertou e me deu vontade de fazer esse caminho. E também um dos outros motivos, ou o principal também, que era agradecer por um fato que aconteceu comigo há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás eu fui vítima de um assalto e aí fui baleado. E no momento que fui baleado, acabou, a bala entrou de lado e me pegou os dois pulmões, costela e lesionou minha medula. Também estilhaçou também uma vértebra, mais ou menos nessa altura aqui. Aí, consequentemente, fui para o pronto-socorro e aí lá me deram notícia, eu estava desacordado, eu não lembro, mas eu tive um apagão de 2 dias. Não sei o que aconteceu depois disso. E aí deram notícia para minha esposa que provavelmente não ia sobreviver e provavelmente nunca mais voltaria a andar por causa da lesão medular. E aí, tudo, depois que eu acordei, e aí tive uma recuperação muito rápida e fantástica. Pouco a pouco os movimentos foram voltando, e aí, hoje, depois de 4 anos, eu me sinto praticamente 100% saudável. Eu tenho um pequeno atraso de movimentos e um pouco menos de sensibilidade. Então, quando eu falo de calor e frio abaixo dessa linha aqui, para mim é um pouco diferente. Mas tirando esses detalhes, eu estou ótimo. Até que me motivei a fazer o caminho e de fato eu consegui andar, mesmo com um pouquinho de defasagem, 800 quilômetros. E é isso que também me ajudou a motivar, a agradecer essa recuperação fantástica, milagrosa que eu tive. Incrível, fantástico mesmo. Agora vamos voltar já para a sua experiência no caminho francês mesmo. Ah, o, a chegada a Saint-Jean-Pied-de-Port deve ser também muito boa. Mas eu, por acaso, é a primeira pergunta e sempre tive curiosidade. Eu que nunca fiz o caminho francês, ah, o que é que uma pessoa sente quando chega a um lugar tão mítico como é a Cruz de Ferro? Nossa, e aí eu estava desde aqui de São Paulo, do Brasil, com a ideia de deixar um objeto, uma coisa simbólica. E aí eu comprei um bastão de caminhada na França, em Saint-Jean-de-Port, e eu já tinha em mente que eu ia deixar esse bastão na Cruz de Ferro, simbolizando é, a passagem, que é de uma dificuldade para andar para ficar 100% saudável. E de fato, quando chegou ela é muito mágica. Muita gente lá, pessoas colocam fotos de familiares já falecidos, deixam pedras, objetos. O que eu fiz simbolicamente é deixar o meu bastão e enterrei com as poucas pedras que estavam em volta e fiz minha pequena oração e meditação, entregando isso como passado. Mas é um lugar muito bonito. É um poste, uma cruz de ferro logo acima. É bem lotado lá. Eu Incrível, gostei. incrível mesmo. Você fez, fez o caminho francês, talvez numa das alturas mais incríveis para fazer o caminho, que é durante a Semana Santa. Você lembra-se do que foi fazer o caminho durante aqueles dias? Que é muito importante em Espanha e em quase todo o mundo, mas em Espanha é muito vivido intensamente.
Sim, não foi proposital, foi sem querer. Eu quis escolher o mês de abril porque era começo de primavera, já é um período um pouco mais quente, não tão lotado. E casou com a Semana Santa. O local fica um pouco mais cheio, as pessoas têm muito espanhol e eles gostam, e muito estrangeiro também, muito francês, holandês, que pega essa semana de feriado, vai viajar para fazer o caminho. Faz só um trecho, tem gente que faz um trecho todo ano, está chegando no final. E foi uma experiência muito rica. Conheci muitos espanhóis, todos eles também sempre muitos com histórias lindas, sempre com gratidão. E foi. E fora que tem muitas as cidades maiores festas, né? Então você tinha à noite umas pequenas festas nos vilarejos. Sim. Então, Foi muito vamos bonito. agora, vamos agora ao ponto principal e que é o objetivo deste projeto, que é a partilha de experiências e histórias dentro do Caminho de Santiago. Você lembra-se, ou pode-nos contar, se lembrar, não é? Dos momentos mais marcantes que passou durante esse caminho? Gostei muito do começo do caminho, a província de Navarra. Achei muito bonito, é um lugar que se cultiva muitas uvas. Tem um ponto lá que eu não recordo o nome, mas eles têm lá uma espécie de fonte de vinho. O dono do local disponibilizou para todos os peregrinos tomar vinho à vontade, vinho e água. Um Espetáculo. local muito bonito. O caminho ele é um pouco mais rústico e bem menos movimentado, então achei muito mais interessante. Gostei também do final, que é a Galícia. Gostei porque também por causa porque as pessoas já falam o galego, e o galego é muito português. Sim. Me lembrou, como já estava já quase 30 dias andando, me lembrou um pouco da minha língua, conversando com os espanhóis, qualquer comércio local. E, então, essas duas extremidades, e também a Cruz de Ferro, óbvio, porque é um lugar mágico onde todos param para poder agradecer e continuar a sua jornada, deixar para trás o passado e seguir à frente para seguir no futuro. Gostei mais do começo, do meio que vai fazendo a Cruz de Ferro, e o final, que é a própria Galícia e Santiago, que é a cidade de Santiago, que foi muito linda conhecer. E no sentido, você é melhor do que eu, sabe responder a isto. Ahm, o- um dos pontos mais difíceis que uma pessoa lê durante o caminho francês é a parte da meseta. Quando uma pessoa tem retas com quilómetros sem ver nada, retas intermináveis. O que é que uma pessoa pensa durante esses momentos? Bom, eu procurava. Eu fui escutando muito audiobook por fone de ouvido, e também em alguns momentos eu também procurava conversar comigo mesmo nesses momentos. E aí fazendo perguntas para mim, para Deus, e tentar achar respostas para o que faz sentido na vida, tentar achar sentido nas coisas. Aí você falou de caminhos longos e intermináveis, teve até um caso curioso que eu acabei, sem querer, tomando alguns rumos e acabei pegando um caminho que não tinha mais volta e acabei tendo que andar nesse dia 47 quilômetros, praticamente 11 horas andando. Foi um baita exagero, mas não tinha como voltar mais, acabei encontrei o caminho também, ele é bem interessante. Encontrei amigos, sem que trombando pessoas também no mesmo cilada que a gente se meteu, e fiz amizade e a gente foi caminhando por praticamente 47 quilômetros para chegar na próxima cidade e poder descansar. Mas é muito, esses momentos eu achava, quando estava sozinho, era muito de reencontro comigo mesmo. Espetáculo.